A casa na rua do cemitério. Meu nome é Roberto Almeida. Um homem comum de 45 anos, casado com Maria há 20 anos, pai de 3 filhos maravilhosos, as gêmeas Ana e Sofia, de 12 anos, e o pequeno Lucas, de 9, e dono de um emprego estável como contador em uma firma de contabilidade em São Paulo. Sempre me orgulhei de minha mente racional, forjada em planilhas e números frios, onde o sobrenatural era mera superstição para os fracos de espírito. Fantasmas? Bobagem de filme de terror barato. Cemitérios? Apenas pedaços de terra com lápides, nada mais que memória e decomposição. Foi com esse ceticismo inabalável que, em uma manhã de março ensolarada, assinei o contrato para comprar aquela casa velha nos arredores da cidade, colada ao muro de um cemitério centenário chamado Campo Santo da Esperança. O preço era irrisório, uma barganha como o corretor piscou conspiratório, e eu ri da ideia de que o local amaldiçoado espantava compradores. Superstição, eu disse a Maria, que franziu a testa, mas concordou, cansada de nosso apartamento apertado no centro. Empacotamos tudo em uma loucura de caixas e mobília, e no dia seguinte, o caminhão de mudança nos depositou ali, na Rua das Sombras, número 13, ironicamente. A casa era uma construção colonial desgastada pelo tempo, com paredes de tijolo aparente cobertas de era selvagem, janelas de vidros embaçados que rangiam ao vento, e um jardim frontal onde ervas daninhas disputavam espaço com rosas murchas. O cemitério ao lado erguia-se como um guardião silencioso, suas lápides inclinadas como dentes podres sob ciprestes retorcidos, e o portão de ferro enferrujado gemia à noite como um lamento distante. Descarregamos sob o olhar curioso dos vizinhos, poucos esparsos, como se o lugar repele a vida, e eu brinquei com as meninas. Vejam só, nosso novo playground, mas cuidado para não acordar os vizinhos mortos. Elas riram, nervosas, enquanto Lucas corria com Bereba, nosso gato siamês de pelagem creme e olhos azuis penetrantes, que miava inquieto, farejando o ar como se pressentisse algo além do cheiro de terra úmida. Aquela primeira noite foi tranquila, ou assim pensei. Instalei-nos nos quartos amplos, com pisos de madeira que estalavam sob os pés, e o jantar foi uma festa improvisada na cozinha mal iluminada. Maria comentou o silêncio opressivo. É como se o mundo acabasse na cerca. Mas eu a acalmei com um beijo. Melhor que o barulho da avenida. Amor. Dormimos cedo, exaustos, mas por volta das 2 da manhã, despertei com uma sensação incômoda, como se o ar tivesse engrossado, carregado de um frio úmido que não condizia com o calor tropical lá fora. Sentei-me na cama, o lençol colando a pele suada, e olhei pela janela entreaberta que dava para o cemitério. A lua cheia banhava as sepulturas em prata espectral, e por um instante, juro que vi uma sombra se mover entre as lápides. Não um vulto animal, mas algo mais alongado, humanoide, como uma silhueta sem substância que flutuava e se dissipava como fumaça. Pisquei e nada. Fadiga, murmurei, atribuindo ao estresse da mudança. Mas Bereba, encolhido no pé da cama, ergueu as orelhas rigidamente, os olhos fixos na mesma direção, um ronco baixo vibrando em seu peito. Ele pulou para o parapeito, as garras arranhando a madeira, e ficou ali, imóvel, observando a escuridão. O que foi, bicho? Sussurrei, e ele virou a cabeça para mim. Como se respondesse, você não vê, mas eu vejo. Dormi mal o resto da noite, sonhando com sussurros indecifráveis, como vozes abafadas debaixo da terra, chamando nomes que não reconhecia. Nos dias seguintes, o ceticismo começou a rachar, sutil como uma fissura em uma represa. De manhã, ao preparar o café, notava Bereba fixando o vazio da sala de estar, as pupilas dilatadas, seguindo algo invisível que cruzava o ar. Um rastro de poeira dançando no sol, mas ele sibilava, arqueando o dorso como se enfrentasse um intruso. Ratos no sótão, eu racionalizava. Mas o sótão estava vazio quando o revirei, cheirando apenas a mofo e madeira velha. À tarde,
trabalhando em meu escritório improvisado, na antiga biblioteca da casa, prateleiras tortas cheias de livros mofados de proprietários anteriores. Sentia toques frios nas nucas, como dedos gelados roçando a pele, e páginas virando sozinhas, sussurrando como folhas secas. Uma vez, ao erguer os olhos do laptop, vi no reflexo do monitor uma face pálida, pressionada contra o vidro da janela atrás de mim. Olhos fundos, boca entreaberta em um grito mudo. Mas ao me virar, só o jardim e o muro do cemitério. Meu coração disparou e Bereba, deitado na escrivaninha, cuspiu para o mesmo ponto, pulando para o chão com os pelos eriçados. Coincidência, eu me convencia, mas à noite os sonhos se intensificavam. Via-me cavando entre as lápides, mãos enlameadas desenterrando caixões que se abriam sozinhos, revelando corpos retorcidos que se erguiam, estendendo mãos esqueléticas para mim, murmurando: "Junte-se a nós, Roberto. A terra é quente aqui embaixo." Acordava ofegante e Maria ao meu lado dormia serena, alheia. Mas Bereba não. Ele rondava o quarto, miando para as sombras nos cantos, e uma vez, sob a luz fraca do abajur, viu brincar com algo invisível, perseguindo uma forma que dobrava o ar, como um novelo de fumaça que se contorcia e escapava. Foi ali, na terceira noite, que o véu começou a se rasgar de verdade. Estava lendo no sofá da sala, o fogo crepitando na lareira que acendera para afastar o frio inexplicável que se instalara, quando ouvi passos no corredor, lentos, arrastados, como pés descalços pisando em cascalho úmido. Bereba congelou, orelhas baixas, e então arqueou as costas, um silvo feroz escapando de sua garganta. Levantei-me, o livro caindo, e segui o som até a cozinha. Nada. Mas o ar estava carregado, um cheiro de terra molhada e podridão floral invadindo as narinas. E no chão, perto da pia, uma poça de água escura, como se alguém tivesse chorado lágrimas de lama. Bereba roçou em minhas pernas, tremendo, e pela primeira vez admiti para mim mesmo: algo estava aqui. Não era imaginação, era real. E meu gato, esse sentinelas felino de instintos afiados, confirmava. Naquela noite, pesquisei no celular, deitado ao lado de Maria adormecida. O cemitério datava de 1890, palco de uma epidemia de febre amarela que ceifara centenas. Sepulturas apressadas, sem rituais, almas inquietas, diziam as lendas locais. E baixinho, lendas. Mas o riso soou oco, e Bereba, enroscado em meu peito, ronronou como um aviso. 2 semanas se passaram em uma névoa de negação e crescente pavor. O ciclo iniciando-se como uma maré lenta que lambia a praia da sanidade. Eu via mais, vultos nos espelhos embaçados após o banho, mãos translúcidas pressionando o vidro do lado de fora, dedos longos traçando iniciais indecifráveis, U, B, antes de se dissolverem. Sons noturnos, choramingos infantis ecoando do quarto das gêmeas, embora elas dormissem profundamente. Rangidos de portas que se abriam sozinhas, revelando corredores vazios onde o ar ondulava como calor sobre asfalto. Bereba era meu barômetro. Ele se recusava a entrar no porão, miando histericamente na porta, e uma vez o flagrei arranhando o tapete da entrada, como se tentasse cavar para fora uma presença que se infiltrava pelas frestas. Comecei a notar padrões. As manifestações intensificavam ao anoitecer. Quando o sino da capela do cemitério badalava as horas, um sino que ninguém tocava há décadas, segundo os vizinhos sussurrantes que evitavam meu olhar. A casa come almas, murmurou a senhora idosa da casa oposta, uma viúva enrugada chamada Dona Clara, que nos visitou com um prato de bolos envenenados pela superstição. Vá embora enquanto pode. Desdenhei, mas àquela altura o ceticismo era uma casca fina, achando a cada sussurro que ouvia em meu ouvido esquerdo. Vozes sobrepostas como um rádio mal sintonizado. Fique, junte-se, a família cresce. Foi na 14ª noite que o resto da família começou a sentir. Maria, sempre a rocha da casa, acordou gritando na madrugada,
dizendo que sonhara com uma mulher de véu negro parada ao pé da cama, mãos estendidas como se pedisse colo para um bebê invisível. Era tão real, Roberto, o cheiro de flores murchas, soluçou ela, e eu a abracei, sentindo o mesmo aroma impregnado em sua camisola. As gêmeas, Ana e Sofia, inseparáveis como sombras, começaram a reclamar de bonecas, se movendo sozinhas em seus quartos. Olhos de vidro piscando em uníssono, risadinhas ecoando das prateleiras. Papai, elas estão vivas, choramingou Sofia, mostrando uma boneca de porcelana com o vestido sujo de terra fresca, como se tivesse saído de um túmulo. Lucas, o mais sensível, desenhava nas aulas online. Lápides com carinhas tristes, fantasmas de gatos que se pareciam com Bereba, mas com olhos vazios. Eles querem brincar, pai, mas são frios, disse ele uma tarde. E Bereba, ao lado, lambeu sua mão como consolo, mas logo se afastou, fixando o quintal, onde folhas secas giravam em redemoinhos sem vento. As noites viraram vigílias coletivas. Sentávamos-nos na sala, luzes acesas, Bereba no colo de Lucas, e contávamos histórias para afastar o medo. Mas as histórias se infiltravam na realidade. Objetos caíam, talheres tilintando na cozinha vazia, quadros se inclinando nas paredes como cabeças curiosas. Maria encontrou uma mecha de cabelo loiro no travesseiro de Ana, cabelo que não era nosso. E ao queimá-lo na pia, o fogo crepitou com vozes minúsculas. Mamãe, meu ceticismo desmoronou como um castelo de cartas. Agora, eu vi as entidades não como alucinações, mas como ecos persistentes, almas presas no limbo entre a morte e o além, atraídas pela casa como mariposas a uma chama. Pesquisava febrilmente. Rituais de banimento em sites obscuros, sal grosso espalhado nas soleiras, mas nada funcionava. O sal se dissolvia em poças salgadas que formavam rostos chorosos no chão. A última semana foi o ápice do inferno, quando o véu se rasgou completamente e todos começamos a ver nitidamente os espíritos, como se o cemitério tivesse transbordado para dentro de nossas paredes. Começou com Maria, na cozinha ao meio-dia. Ela deixou cair uma xícara ao ver uma senhora idosa de vestido vitoriano parada na porta dos fundos, balançando uma criança espectral nos braços. Os olhos dela, buracos negros, fixos em Maria como se implorassem. Cuide dela, ela tem fome. Maria gritou, e quando corria a visão se desfez em névoa, mas o choro ecoou por horas. As gêmeas viram na hora do banho. Figuras infantis no vapor do espelho, meninas de tranças apodrecidas acenando com bonecas sem olhos, convidando-as para uma festa eterna no playground de lápides. Elas disseram que somos irmãs agora, soluçaram Ana e Sofia, abraçando-se, e Bereba, no banheiro, uivou como um lobo, saltando para a pia e arranhando o ar onde as formas haviam estado. Lucas foi o mais afetado. Em seu quarto, viu um menino de sua idade, magro e translúcido, com o pijama manchado de sangue febril, sentado na cama ao pé, jogando damas com peças que flutuavam. Ele perdeu a família na febre, papai, e quer eu como irmão, explicou Lucas com olhos vidrados, e quando o espírito estendeu a mão. Bereba atacou o vazio, garras passando através da névoa, mas deixando marcas vermelhas em suas patas, como se o toque queimasse. Eu via tudo. À noite, o corredor se enchia de procissão. Homens de cartola amassada, mulheres de saias longas rasgadas, crianças de mãos dadas em círculo, dançando uma valsa fúnebre ao som de um violino invisível. Seus rostos semiformados, sorrindo com dentes podres, estendendo convites sussurrados. Dance conosco, Roberto. A música nunca para. Bereba era o único que reagia com fúria primal, perseguindo as sombras, miando alertas que nos salvavam de toques que gelavam a alma. Dormíamos juntos na sala, barricados com móveis, mas eles vinham nos sonhos coletivos. Todos sonhávamos o mesmo. O cemitério se abrindo como uma boca, raízes de ciprestes se enrolando em nossos tornozelos, puxando-nos para sepulturas frescas,
gravadas com nossos nomes. Acordávamos gritando, suados, e o ciclo de terror nos unia em uma família assombrada, onde o racional se dissolvia em preces murmuradas à meia-noite. Decidimos vender. Qualquer preço, qualquer coisa para fugir. O corretor, pálido ao ouvir nossas histórias, achou um comprador rápido. Um tal de Carlos Mendes, outro pai de família, engenheiro cético como eu fora, com esposa e 2 filhos pequenos. Visitou a casa de dia, rindo das nossas advertências. Fantasmas. Vocês assistiram muito filme. Olha isso, uma pechincha. Nem o espírito do Zé do Caixão, com aquela risada macabra dele, vai nos fazer sair daqui. Vamos reformar e transformar em paraíso. Ofereceu 10% a menos e aceitamos, assinando com mãos trêmulas. Empacotamos às pressas na véspera da mudança. O ar da casa agora sufocante, com o fedor de decomposição, espíritos zombando em vozes sobrepostas. Vocês vão voltar. A terra chama. Bereba, apavorado, fugira 2 dias antes, desaparecendo no jardim como se soubesse o que viria. No dia da partida, o caminhão ronronava na rua. E nós, Maria carregando caixas com lágrimas silenciosas, as gêmeas de mãos dadas, Lucas apertando um ursinho sujo, subimos apressados. Olhei para trás uma última vez, vendo as cortinas se moverem sozinhas nas janelas, faces pálidas, acenando adeus. Então, um miado agudo. Bereba surgiu do muro do cemitério, pelagem desgrenhada, olhos selvagens, e pulou direto para o caminhão, enroscando-se em meu colo como um novelo vivo, tremendo contra meu peito enquanto acelerávamos para longe, o cemitério encolhendo no retrovisor como uma ferida que cicatriza mal. A nova casa, um sobrado modesto em um bairro tranquilo de Osasco, era um bálsamo. Paredes brancas sem sombras traiçoeiras. Jardim com flores vivas, vizinhos que sorriam sem segredos. Os filhos voltaram à escola, Maria ao trabalho, e eu tentava esquecer, enterrando o passado em planilhas e rotinas. Bereba se instalou no parapeito da janela, vigiando a rua com olhos que ainda carregavam o eco do terror. Mas aos poucos, o ronronar voltou, e as noites se tornaram sonos sem sonhos. Uma semana se passou em falsa paz, até o telefonema. Era Carlos Mendes, voz rouca e entrecortada, como se tivesse corrido de algo. Almeida, pelo amor de Deus, o que vocês não contaram? Aqueles monstros. Minha esposa vê eles no berço do bebê, mãos esqueléticas balançando o vazio. Os meninos gritam de vultos no armário e eu sinto eles me tocando, frios como gelo, sussurrando nomes dos mortos. O gato sumiu e o ar cheira a cova aberta. Ri amargo, o ceticismo dele agora uma ruína como o meu fora. Eu avisei Mendes. É o ciclo da casa. Começa sutil, com o animal sentindo primeiro, depois a família toda, até verem claro como o dia. Ele implorou para devolver, oferecendo metade do preço que pagara, voz quebrando em soluços. Por favor, pegue de volta. Nem o Zé do Caixão aguentaria isso. Mas eu, com o telefone colado ao ouvido, Bereba ronronando em meu colo como um talismã, respondi firme. Não volto para lá nem de graça, homem. Terra quer sangue fresco. Boa sorte com sua família. E reze para o ciclo não recomeçar rápido demais. Desliguei. O silêncio da nova casa agora, um alívio frágil. Sabendo que em algum lugar, na Rua das Sombras, número 13, os espíritos dançavam sua valsa eterna, esperando o próximo cético tolo para devorar. E Bereba, olhos azuis fixos na escuridão além da janela, miou baixinho como se dissesse, eles vêm por todos, no fim.